Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Ministro, senhor Secretário de Estado, há governantes que ficam para a história por boas e más razões. Eu pergunto-lhe, e penso que estou no último dia, salvo erro, estarei no último dia em que lhe posso perguntar, que ainda vamos a tempo, que o senhor nos responda, se tem mesmo a certeza que quer ficar para a história como o governante que vendeu a TAP por 20 ou 30 milhões de euros. Porque há decisões que, a partir do momento em que sejam tomadas, é muito difícil voltar atrás. E o registro que o Sr. Ministro, aliás, questionado pelo PSD, que tinha dito que nem sequer era preciso fazermos as reuniões com os senhores secretários de Estado, porque íamos ter esta reunião para colocar os problemas ao Governo, fez-lhe perguntas sobre a TAP. E eu registrei que o senhor, em termos concretos e rigorosos, até prefere responder numa próxima reunião da Comissão, ou seja, depois dos factos consumados. Pois pudera, Sr. Ministro. Pois pudera. Nós estamos perante uma reta final que in extremis podia ainda ser corrigida. E o Governo ainda podia arrepiar caminho. E é nesse sentido, aliás, que os trabalhadores da companhia têm estado em mobilização e em luta, em defesa da companhia, chamando a atenção para o erro estratégico, e eu não digo isto do ponto de vista do Código Penal, mas digo isto do ponto de vista político, do crime contra a soberania, que é esta decisão que os senhores preparam para tomar amanhã. O senhor diz, e eu registrei, que a TAP, por causa das regras comunitárias, não pode ser capitalizada. Eu pergunto-lhe qual é a regra. Qual é a regra comunitária que o senhor citou? Qual é a diretiva? Qual é o regulamento? Se não se importa. É que a legislação comunitária não permite subsidiar a TAP. E mesmo isso é permitido se corresponder a contratos de serviço público. Por exemplo, aquele que podia ser garantido para as regiões autónomas e que os senhores recusam. Aliás, tal como o governo anterior. Contratos de serviço público que há em França, que há na Escócia, que há na Itália, que há por toda a Europa e que não há em Portugal. E podia, nesse caso, ser entregue uma verba à companhia aérea, como se entrega às companhias aéreas da Europa. Mas a questão é que a capitalização não é proibida em lado nenhum da Europa. Não é. Este é um problema que os senhores estão a provocar há muitos anos. Aliás, desde 1997 que a TAP não recebe um cêntimo. Um cêntimo. Há 15 anos. Portanto, o Estado está a ganhar com uma companhia na esfera pública. Não está a enterrar dinheiro nenhum. Está a receber. Sob muitas formas. E quando nós ouvimos este discurso, agora mesmo, por parte do PSD, da TAP à beira do encerramento, da ruptura de tesouraria, da urgência máxima na privatização, ao Sr. Ministro e Srs. Deputados, é o mesmo discurso, palavra por palavra, letra por letra, que nós ouvíamos em 99-2000 do Ministro Jorge Coelho. Tal e qual o mesmo discurso. A única coisa que diferencia é que naquela altura o discurso era em escudos e em contos e agora é em euros. Quanto ao resto é a mesmíssima conversa. Nem alteram nada. E aquilo que nós dizemos é que se nós somos criticados por ter uma cassete, há aqui pelos vistos uma cassete que anda de mão em mão. Mas é a mesma há mais de 15 anos. A nossa discordância, Sr. Ministro, é quanto à questão de fundo da privatização da TAP e da ANA Aeroportos. E estas circunstâncias particularmente graves, sim senhor, da falta de transparência, do negócio com esse cavalheiro que é boliviano e colombiano e brasileiro e polaco ao mesmo tempo, agora mais recentemente transferido. Estas circunstâncias do único concorrente num contrato que é verdadeiramente lastimável e que resta saber até que ponto é que o senhor não vai estar, em nome do Estado português, a dar dinheiro a um senhor para ficar com a TAP, tendo em conta a renegociação dos contratos de financiamento operacional com os leasings dos aviões, que vão ser renegociados, possivelmente, por causa da privatização. Portanto, resta saber até que ponto, e eu pergunto-lhe, até que ponto é que o senhor garante que esta privatização não vai, na verdade, traduzir-se numa entrega da companhia aérea, ainda com dinheiro por cima, para quem ficar com ela. O nosso problema é a estratégia, é a opção de fundo, é a opção política.
E esta decisão coloca em perigo aspectos críticos e estratégicos da nossa economia e da nossa soberania e da coesão nacional. Fala nas salvaguardas e nas garantias previstas nos cadernos de encargos. Eu pergunto-lhe, em que página do caderno de encargos, que eu tenho aqui à minha frente, está prevista a garantia da continuidade da ligação às redes autónomas? Com o reforço e não com a diminuição do serviço? Onde é que isso está escrito? Onde é que está escrito a ligação às comunidades no estrangeiro? Fala-se no hub, e está a referência genérica ao hub no caderno de encargos. A questão que eu lhe coloco é a tradução concreta do hub está onde? Se quem comprar a TAP ficar com meia dúzia de voos a vir a Lisboa fazer ligação e os slots de Londres, por exemplo, forem entregues para uma ligação direta de Bogotá para Londres, como é que o senhor vai impedir isso? Como é que o senhor vai garantir que a TAP Manutenção e Engenharia, o polo de Lisboa aqui do aeroporto, vai ficar garantido no seu futuro, na sua continuidade e no seu crescimento? E, portanto, a questão que eu coloco é até que ponto é que o Grupo TAP e o Grupo ANA e as companhias que delas fazem parte são salvaguardados. A PGA, Portugália, foi comprada por 167 milhões de euros pela TAP. E agora tudo isto é vendido por 20 ou 30 milhões. O senhor quer ficar na história como o governante que fez este negócio? Tem mesmo a certeza, senhor Ministro? Uma questão que eu tenho pouco tempo ainda sobre o Metropolitano de Lisboa. Nós tivemos esta semana, nesta sala... Passamos do ar para debaixo da terra. Por aí, vamos lá ver de onde é que mais é que vamos. Nesta sala, na segunda-feira à tarde, tivemos uma reunião com as estruturas representativas dos trabalhadores do Metropolitano e tomámos conhecimento da situação que está colocada com a perspectiva, com novamente o regresso da perspectiva da profunda redução da oferta de transporte. E aí ficámos a saber que está novamente em cima da mesa, com a preparação de uma nova proposta para retomar a perspectiva que tinha sido colocada há meses e que foi combatida e derrotada há meses, de voltar à questão do encerramento da rede do Metropolitano às 11 horas e com o encerramento das zonas periféricas da rede, das estações para lá do Campo Grande, Colégio Militar, etc., a partir das 21 horas. Eu quero lhe perguntar porquê é que esta medida está novamente em estudo no Metropolitano de Lisboa e porquê é que não há medidas no sentido de isto imediatamente ser revogado e cancelado. Porque ou estamos a perder tempo com estudos sucessivos, que afinal é para dizer que não avançam, ou então os senhores estão, pela segunda vez, a tentar uma medida que é verdadeiramente escandalosa. Encerrar o Metropolitano às 11 e a maior parte da rede às 9 da noite é um escândalo. E, finalmente, a questão que eu lhe coloco tem a ver com a política de promoções e aumentos, porque, como os senhores sabem, desde janeiro do ano passado, já lá vão quase 2 anos, que os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa não têm qualquer evolução que implique aumento de remuneração. Salários congelados no Metropolitano e nas restantes companhias do setor empresarial do Estado. Salários congelados... Vamos terminar. Termino, Sr. Presidente. Subsídios de Natal e de férias retirados. Agora, com esta questão dos subsídios de refeição, é um ordenado por ano que os senhores retiram, mas, entretanto, nomeiam diretores para o Metropolitano e concedem-lhes aumentos de 800 euros e de 2.000 euros por mês, respectivamente. E eu pergunto-lhe, afinal, em que é que ficamos? Os aumentos são aceitáveis, mas só para alguns que os senhores nomeiam? Ou não são aceitáveis e os senhores estão a incorrer numa ilegalidade? Muito obrigado, Sr. Ministro. É só uma clarificação. Eu, até para ajudar ao Sr. Ministro, para clarificar a questão, apresento aqui o documento que fala da nomeação recente das 2 chefias por parte da gestão do Metro de Lisboa. Eu apresento para ajudar ao Sr. Ministro para ter em conta esta questão, mas falta responder à questão da manutenção e engenharia da TAP, Portugália e ligação às comunidades, que não foi abordada pela sua resposta. Os critérios a utilizar para selecionar uma ou mais entidades para a aquisição da TAP são os seguintes. E depois vêm os critérios. Portanto, há uma entidade a concurso e os senhores vão escolher dessa entidade a concurso aquela que responde a isto. Ora, Sr. Ministro, o que eu lhe pergunto é se os senhores de uma entidade a concurso para comprar a TAP não podem escolher mais nenhuma senão aquela,
O que é que faz a garantia para quem quer que seja de que as ligações às regiões autónomas vão manter-se salvaguardadas? Que, por exemplo, o voo direto, a ligação direta entre a Madeira e a Venezuela, para as nossas comunidades, se vai manter? Se o Sr. Eframovich acaba com aquilo, o que é que os senhores fazem? Vão pegar no decreto-lei, enrolam e vão atrás dele? Os senhores fazem uma ligação a Joanesburgo, que foi cancelada pela TAP, é para retomar? O que é que acontece se o senhor do lado dos 4 países que quer comprar a TAP e que os senhores querem vendê-la amanhã, acabar com a TAP Manutenção e Engenharia em Portugal e puser tudo na América Latina? O que é que os senhores fazem? Se o trabalho da Portugália, se a rede da Portugália for encerrada, o que é que os senhores fazem? Esta lei vincula os senhores. Foi assinada pelos senhores para selecionar uma empresa. E, portanto, a questão que eu coloco é o que é que os senhores fazem se isto, que é agora tudo facilidades, de repente se revelar que não é bem assim como está a ser dito. Depois, peço-lhe, por favor, que confirme que aquilo que nos foi informado nesta sala esta semana, de que está a ser preparado e estudado o encerramento da rede do metro às 11 e às 9 da noite na zona periférica da rede, se isto está a ser estudado para ser cancelado. E não sei porque é que está a ser. E termino, Sr. Presidente, com esta questão. Não se pode confundir greves com falta de pessoal. E aquilo que está, eu quero pedir uma explicação ao Governo sobre a ordem direta que está a ser dada para dizer às pessoas nos comboios que os comboios suprimidos são por resultado da greve, quando é mentira. Sr. Deputado, temos de terminar. E quero que isso seja colocado como explicação.